Capítulo 1. A transformação aconteceu por volta das 2h23 da manhã, horário padrão do Pacífico. Pelo que pude perceber, qualquer pessoa que estivesse dentro de algum lugar quando aconteceu morreu instantaneamente. Se você tinha algum tipo de teto sobre a cabeça, você estava morto. Isso incluía pessoas em carros, aviões, metrôs. Até mesmo em tendas e caixas de papelão. Inferno, provavelmente até em guarda-chuvas. Embora eu não tenha tanta certeza sobre esse último. Não vou mentir. Vocês que estavam lá dentro, provavelmente quentinhos e dormindo e sonhando com alguma bobagem aleatória. Tenho inveja. Vocês são os sortudos. Vocês simplesmente se foram, espalhados em pó durante a transformação. Era uma terça-feira, e o calendário tinha acabado de virar para 3 de janeiro. Uma terrível tempestade de inverno havia chegado à América do Norte, e metade do país estava enterrada em neve e gelo. Em Seattle, não havia muita neve naquela noite. Mas a temperatura estava bem abaixo de zero, o que era um frio incomum, até mesmo para janeiro. Tenho certeza de que em outras partes do mundo onde estava mais quente e não era de madrugada, muito mais pessoas sobreviveram. Muito mais. Também aposto que a maioria delas estava vestindo mais roupas do que eu na hora do incidente. E aqueles babacas foram espertos o suficiente para não ir em direção à luz. Eu não tive escolha. Como eu disse, estava abaixo de zero. Eu estava na rua. E vestia uma cueca boxer, uma jaqueta de couro e um par de sandálias crocs cor-de-rosa que mal cabiam nos meus pés. Eu também segurava uma gata chorando, arranhando, se debatendo e cuspindo chamada Princess Donut de Queen Anne Shonk. Ela era uma gata persa tortoise shell, que valia mais do que eu ganhava em um ano. Minha ex-namorada a chamava de Princess Donut por abreviação. Eu simplesmente me apeguei a Donut. Então, voltemos uns 10 minutos. Não vou encher linguiça com muita história de fundo, mas alguns desses detalhes podem ser importantes. Meu nome é Cal. Tenho 27 anos. Depois de um período na guarda costeira do ZEUA, acabei trabalhando como técnico naval, consertando sistemas elétricos para babacas ricos e seus barcos de festa. Eu, até alguns dias antes de tudo isso começar, morava com minha namorada em nosso apartamento em Seattle. O nome dela era Beatrice. Bea. Ela foi para as Bahamas para um evento de Ano Novo com um grupo de amigos. Ela não me contou que o ex-namorado tinha ido junto na viagem. Eu descobri muito rápido quando vi a foto dela sentada no colo dele no Instagram. Eu não gosto de drama, e não lido bem com isso. Se ela estava realmente me traindo ou não, isso não importava tanto. Ela tinha mentido. Então liguei para ela e disse que tínhamos terminado. Prometi que teria todas as coisas dela prontas para ela levar quando voltasse. Sem drama. Sem confusão. Mas tínhamos terminado. Ela pediu para os pais irem buscar a gata, mas eles moravam do outro lado das cascades, e ninguém conseguiria atravessar nenhuma das passagens com aquele tempo. Então prometi que cuidaria dela até Beatrice voltar. Bem, deixe-me falar sobre Donut, a gata. Como eu disse, ela é uma daquelas gatas fofas, de rosto achatado, que parecem precisar estar sentadas no colo de um vilão do 007. Eu e Bea dividíamos um apartamento de 2 quartos, e um desses quartos era dedicado à gata, se é que isso diz alguma coisa. Mais especificamente, o quarto era dedicado às fitas de melhor da exposição de Donut, às suas fitas de melhor da raça e aos inúmeros troféus e fotos emolduradas dela sentada numa mesa, parecendo toda peluda e irritada, enquanto Bea e um juiz ficavam atrás dela. Bea tinha umas 50 daquelas fotos. Ela ganhava uma porção de fitas,
troféus e fotografias praticamente toda vez que Beatrice levava Donut a um evento. E Bea levava aquela maldita gata a uma exposição quase todo fim de semana. Toda a família dela era envolvida na criação e exibição de gatos persas. Eu não sabia muito sobre todo aquele mundo de exposição de gatos. Não queria me envolver muito. Como eu disse, eu não lido com drama. E deixe-me dizer uma coisa sobre gente que gosta de gato. Mais especificamente, gente que gosta de exposição de gato. Na verdade, deixa pra lá. Dane-se essa gente. Tudo o que importa é que Bea e Donut faziam parte de todo esse mundo com o qual eu não queria ter nada a ver. Eu nunca me considerei um grande fã de gatos. Mas, para ser sincero aqui, eu gostava da Donut. Aquela gata não dava a mínima para ninguém ou nada, e eu podia respeitar isso. Se Donut queria sentar no meu colo enquanto eu estava detonando no PlayStation, então ela sentava no meu maldito colo. Se eu tentasse pegá-la, ela bufava, arranhava e pulava de volta para lá. E então ela olhava para mim com um rosto amassado que dizia: "E aí, o que você vai fazer a respeito?" Fui tentado, mais de uma vez, a estrangular a coisa. Mas não sou um babaca. Além disso, eu podia respeitar a tenacidade daquele pequeno monstro. Alguns dos meus amigos me tiravam sarro por isso, eu passando todo esse tempo com uma gata peluda que provavelmente valia mais do que eu ganharia em um ano, mas eu gostava. Eu gostava de ter aquela bola de pelo sentada no meu colo. Uma das regras de ferro de Beatrice, do tipo não negociável, era não fumar no apartamento. Então, depois da nossa briga e do pé na bunda, eu fiz questão de fumar o máximo que pude. Eu sei, imaturo, mas estava congelando lá fora. Donut não parecia gostar muito da fumaça, e o cheiro ficava grudado no pelo dela. Então, como um meio termo, eu abria um pouco a janela quando fumava. Então, quando acordei por volta das 2 da manhã, sobressaltado por um sonho, decidi que precisava fumar. Peguei meu maço, abri um pouco a janela e acendi um cigarro. Donut, que estava dormindo bem ao meu lado na cama, decidiu naquele exato momento que queria, pela primeira vez em sua vida felina, sair e explorar. Ela pulou no meu ombro e se lançou para fora da janela do segundo andar, indo para a árvore do lado de fora do meu apartamento. Simples assim. Eu já tinha aberto aquela janela dezenas de vezes no último ano, e ela nunca sequer deu uma segunda olhada para ela. Mas naquela noite, na noite mais fria do ano, a cuzona peluda decidiu fazer o papel de Lewis e Clark e sair do apartamento. Ela escorregou pela árvore, cheirou a calçada algumas vezes e, então, rapidamente percebeu que estava frio pra caramba. Sua aventura terminada tão rápido quanto começou, ela correu de volta para a árvore e ficou me encarando, a 1,5 metros da janela até o galho. Com a aventura toda esvaída dela, Donut decidiu não arriscar pular de volta para dentro. Em vez disso, ela decidiu começar a uivar com toda a força dos seus pulmões. Passei os minutos seguintes xingando a gata, tentando persuadi-la a voltar para dentro. Abri a janela por inteiro, enviando rajadas de ar gelado para o apartamento antes quentinho. A gata peluda, preta, bege e branca, apenas ficou lá, resmungando e uivando tanto que temi que um dos meus vizinhos pudesse acordar e atirar nela. Eu tinha deixado minhas botas na secadora, lá no porão do prédio. Eu não sabia onde diabos estavam meus tênis de corrida. Então, em uma decisão momentânea da qual logo me arrependeria, enfiei os pés em um par de croques da minha ex-namorada, puxei uma jaqueta de couro pesada e corri para fora para pegar a gata. Uma parte de mim continuava dizendo: dane-se. Não é sua gata. Deixe essa merda congelar. Mas, como eu disse, eu não sou tão babaca assim.
Por mais que Beatrice merecesse, ela amava aquela maldita gata. E a pobre e estúpida Donat não teria chance lá fora no frio. Não por muito tempo. Além disso, novamente, a gata estava ali, uivando como se estivessem comendo os filhos dela na frente dela. Desci correndo as escadas e pulei para fora, correndo em direção à árvore que ficava entre a calçada e o prédio. Imediatamente me arrependi de não ter tirado um tempo para vestir roupas adequadas. O ar frio e ventoso cravou suas garras nas minhas pernas e pés. Donat estava bem ali, sentada em uma árvore, mal ao meu alcance, olhando entre mim e a janela aberta para o apartamento. Ela continuou a uivar. Uma luz se acendeu em um apartamento no primeiro andar. Eu gemi. Senhora Parsons. A resmungona senhora Parsons, que adora registrar reclamações. Donat. Eu disse. Vamos, merdinha. Eu estendi meus braços. A gata conseguia pular nos meus braços. Era algo que eu a tinha treinado para fazer. Eu podia sacudir um saco de petiscos para gato, e ela pularia direto para lá. Eu podia fazer um som de PS 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 PS, e ela às vezes pulava no meu ombro. Eu me amaldiçoei por não ter trazido petiscos para gato comigo. A janela do apartamento do primeiro andar deslizou para abrir. Que diabos está acontecendo aqui fora? Senhora Parsons gritou, colocando a cabeça para fora da janela. A velha tinha a cabeça enrolada em algum tipo de toalha, o que a fazia parecer um suame. Seus olhos miúdos se focaram em mim. Cal, é você? Sim, senhora Parsons, eu disse. Desculpe. Minha gata fugiu, e estou tentando colocá-la para dentro antes que ela morra congelada. Parece que é você quem vai congelar até. Ah, senhora Parsons nunca terminou a frase. Pá! Aconteceu tão rápido. O prédio foi esmagado no chão. Eu vi acontecer. O prédio de apartamentos de 7 andares estava ali em um momento, e no outro, tinha sumido. Mas não tinha desaparecido. Eu estava olhando diretamente para a senhora Parsons quando tudo caiu. Foi como se o prédio fosse uma lata amassada por uma bota cósmica e gigante. Eu vi e ouvi. O vento correu em minha direção, e ficou instantaneamente escuro lá fora. O poste de luz à minha esquerda tinha sumido. Os prédios ao meu redor tinham sumido. Os carros na rua também tinham sumido. Tudo tinha sumido, exceto as árvores e as bicicletas nos bicicletários, e a mopede de Marjorie Williams que ainda estava com a trava de fiscalização de estacionamento. Olhei em volta, o frio congelante momentaneamente esquecido. Na noite escura e nublada, eu mal conseguia ver alguma coisa. Ao longe, uma distância que agora eu podia ver graças à falta de prédios, um fogo queimava. Havia um silêncio total e absoluto. Que droga, eu disse, girando em círculos. Algumas coisas aleatórias permaneceram, tipo o bicicletário. O sinal de pare estava lá, mas a placa de rua ao lado tinha sumido. Não fazia sentido. Onde os carros estavam estacionados na rua, apareceram amassados em forma de carro na terra, como se tivessem sido puxados para o centro da terra, rasgando o asfalto. Donat pulou nos meus braços ainda estendidos. Olhei para a gata, sem saber o que fazer ou dizer. Que droga, eu disse de novo. Tudo o que restou do meu prédio foi um retângulo de terra e pedras reviradas. E então eu vi, bem perto dos meus pés. Era a cabeça da senhora Parsons. No escuro, era difícil distinguir. Mas eu soube imediatamente o que era. A ficha caiu naquele momento. O choque repentino dos prédios era uma coisa. Mas havia pessoas naqueles prédios. Era quase todo mundo na maldita cidade. Inferno, até a maioria dos moradores de rua estava em abrigos.
Tinha tido um alvoroço nas notícias sobre eles reunindo todo mundo por causa do frio extremo. Eram 2 da manhã de uma noite de segunda para terça. Todo mundo estaria na cama. E isso significava que todos estavam mortos. Eu continuei girando em círculos como um idiota, sem saber o que fazer. Sentia-me enjoado. Donut começou a se debater, tendo decidido que eu era inútil. Ela me arranhou, mas eu não soltei a gata. Então veio a voz. Uma voz robótica masculina. Ela falava na minha mente. A voz era como algo físico. Uma pontada no meu cérebro, me arranhando. Não falava inglês. Mas eu entendia as palavras. Enquanto a pessoa falava, o texto também aparecia flutuando na minha frente. Sobreviventes humanos, tomem nota. O que? Eu disse em voz alta. O que é isso? Quem está aí? Eu chutei as palavras flutuantes com o pé e o croque apertado voou. Eu pulei e rapidamente enfiei o pé de volta no sapato. As palavras se moviam comigo, flutuando a pouco mais de 1 metro na frente do meu rosto. Nem mesmo as letras estavam em inglês. Elas desciam, não cruzavam a tela. Mas eu as conhecia, as entendia como se tivesse lido a língua a vida inteira. De acordo com as regras do sindicato, subseção 543 do Código de Reservas Elementais Preciosas, tendo falhado em apresentar um recurso adequado para os direitos minerais e elementais dentro de 50 solares do primeiro contato, seu planeta foi apreendido com sucesso e está sendo atualmente minerado de todos os depósitos elementais solicitados pelo regente planetário designado. Cada interior do seu mundo foi esmagado e todas as matérias-primas, orgânicas e inanimadas, estão em processo de mineração para os elementos solicitados. De acordo com a Lei de Recuperação de Material Minerado, juntamente com a subseção 35 da Lei de Proteção de Espécies Planetárias Indígenas, a todos os humanos sobreviventes será dada a oportunidade de recuperar sua matéria perdida. A Corporação Borante, tendo sido designada a regência sobre este sistema solar, tem permissão para escolher a forma dessa recuperação, e eles escolheram a opção 3, também conhecida como a Masmorra Mundial de 18 níveis. A Corporação Borante retém todos os direitos de transmitir, explorar e de outra forma controlar todos os aspectos da Masmorra Mundial e permanecerá no controle enquanto aderir aos regulamentos do sindicato relativos à recuperação de recursos mundiais. Após a conclusão bem-sucedida do nível 18 da Masmorra Mundial, a regência deste planeta reverterá para o sucessor. Um observador de IA neutro do sindicato, eu mesmo, foi criado e despachado para este planeta para supervisionar a criação da Masmorra Mundial e para garantir que todas as regras e regulamentos sejam devidamente seguidos. Por favor, preste atenção cuidadosa às seguintes informações, pois elas não serão repetidas. De acordo com a Lei de Proteção de Espécies Planetárias Indígenas, todos os materiais restantes, estimados em 99,999999% da matéria peneirada, estão sendo atualmente reaproveitados para a Masmorra Mundial Subterrânea. O primeiro nível desta masmorra será aberto aproximadamente 18 segundos após o final deste anúncio. As entradas do primeiro nível ficarão abertas por exatamente 1 hora humana e apenas 1 hora. Uma vez que as entradas forem fechadas, você não poderá mais entrar. Se você entrar, você não poderá sair até ter completado todos os 18 níveis da Masmorra Mundial ou se você atender a certos outros requisitos. Se você optar por não entrar na Masmorra Mundial, você terá que se sustentar na superfície do seu planeta, e esta pode ser a última comunicação que você receberá durante sua vida. Toda a matéria e elementos processados anteriormente são perdidos. No entanto, você está livre para minerar e utilizar quaisquer recursos restantes e que ocorrem naturalmente para seu próprio benefício.
A corporação Borante deseja-lhe boa sorte e agradece pela oportunidade. Para aqueles que desejam exercer seu direito de recuperação de recursos, por favor, tomem nota. Serão adicionadas 150.000 entradas de nível 1 ao mundo. Essas entradas serão marcadas e fáceis de identificar. Se você optar por entrar no primeiro nível da masmorra, você terá 5 rotações do seu planeta para encontrar o próximo nível abaixo. Haverá 75.000 entradas para o nível 2. Haverá 37.500 entradas para o nível 3. 18.750 para o nível 4. 9.375 entradas para o nível 5 e 4.688 entradas para o nível 6. O número de entradas disponíveis para o próximo nível inferior continuará a diminuir pela metade, arredondando para cima até o 18º nível, que terá apenas 2 entradas e uma única saída. Os aventureiros que optarem por entrar na masmorra mundial devem encontrar uma escada e descer para o próximo nível antes que o tempo alocado para esse nível acabe. Uma vez que o tempo tenha passado, o nível será reclamado e toda a matéria restante no nível, orgânica e inanimada, será perdida. Os saques gerados e outras matérias que não forem coletadas e reivindicadas poderão ser colocados no mercado do sindicato. Cada nível inferior terá um período de recuperação mais longo. Regras adicionais entram em vigor quando quaisquer aventureiros descerem para o 10º andar. Essas regras serão explicadas se e quando quaisquer aventureiros alcançarem este nível. Se você optar por entrar na masmorra mundial, é altamente recomendado que você encontre e utilize imediatamente uma guilda de tutorial. Múltiplas guildas de tutorial serão distribuídas pela masmorra nos níveis 1 a 3. Se você tiver alguma dúvida adicional, ou se desejar apresentar um recurso, tais solicitações devem ser enviadas por escrito diretamente ao escritório mais próximo do sindicato. Obrigado por fazer parte do sindicato. Tenha um ótimo dia. Meu cérebro mal conseguia analisar qualquer coisa que a voz tinha dito. Tão desorientado eu estava com tudo o que tinha acabado de acontecer. Eu não conseguia mais sentir minhas pernas. Eu tinha ficado muito tempo na rua e estava em sério perigo de morrer congelado, de perder os dedos dos pés para o frio. Eu tinha que entrar em algum lugar, e tinha que fazer isso agora. Mas não havia mais dentro. Não havia sequer carros. Olhei para o fogo que continuava a arder a alguns quarteirões de distância. Eu precisava ir para lá, e rápido. Eu me virei e comecei a tropeçar correndo. O vento, que tinha sido uma leve brisa antes de todos os prédios desaparecerem, agora era um vendaval constante e congelante que cheirava a oceano. Donut se contorceu nos meus braços, me arranhando, tentando se libertar. Ela mordeu meu ombro, mas minha jaqueta me protegeu. Eu agarrei a gata com mais força. Isso era um sonho? Eu tinha sido acidentalmente dopado com algum tipo de alucinógeno? Masmorra mundial? Que diabos era aquilo? O que isso sequer significava? Minha mente continuava a correr. Eu imediatamente pensei em Pathfinder e Dungeons and Dragons e outros jogos que eu não jogava desde que estava na ativa. Eu não conseguia ver uma única pessoa. Eu estava cercado apenas pelo som do vento. Uma buzina, como uma trombeta, soou, rasgando o ar da noite. Parei de repente, olhando em volta. E agora? É a masmorra aparecendo, eu pensei. Está acontecendo. Puta merda, isso está realmente acontecendo. A menos de 30 metros à minha esquerda, bem no meio do que antes tinha sido uma loja de segunda mão, um holofote irrompeu no ar. Eu vi um holofote adicional aparecer a cerca de 1,5 km de distância. Eu me virei e vi mais alguns espalhados pela cidade. Mesmo a essa distância, eu podia sentir o calor que irradiava do buraco no chão intensamente iluminado. Eu não pensei 2 vezes.
Minha cabeça ainda girava com todas as informações que me haviam sido jogadas. Os croques cor-de-rosa mal cabiam nos meus pés. O fogo distante estava mais longe do que eu pensava. Eu tinha visto em primeira mão o que a hipotermia fazia com as pessoas. Então me virei para a luz e corri. Ponto.